Daqui Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, de psicoterapia somática, ao serviço da consciência da humanidade. E mais uma vez, ao fim de algum tempo, tive agora um período de pausa, surgiram vários projetos, várias situações. Também não pude dedicar com tanto tempo também à realização destes vídeos, mas hoje foi particularmente um dia que me moveu a trazer aqui um tema que acho que é muito importante e para também compreender como é que funciona a dinâmica do inconsciente e perceber que tudo existe e tudo acontece por uma lógica, mesmo que nós não compreendemos essa lógica, e olharmos por vezes para certos sintomas e compreender que os sintomas estão a cumprir uma lógica positiva, isto é, tudo tem uma função positiva. Aliás, isto é até umas premissas e pressupostos da programação neurolinguística, em que diz que todo comportamento tem sempre uma função positiva. E eu vou detalhar um pouco mais esta premissa, que podia-se dar muitos exemplos, mas atendendo mesmo à necessidade urgente de hoje trazer aqui um tema, eu gostaria mesmo de realçar este facto de que é mesmo muito importante compreender que todos os sintomas têm uma lógica positiva por trás deles. E aqui vou partilhar aqui uma situação, um caso de um rapaz nos seus 30 anos de idade, que surgiu em consulta. Já não era a primeira vez, foi uma repetição. Entretanto, por alguma razão, não houve um compromisso e voltou passado algum tempo exatamente com o mesmo sintoma. E há um sintoma muito claro, no qual ele diz que eu vivo constantemente, todos os dias, uma tristeza que eu não sei de onde é que vem. Isto está a mexer com a minha autoestima, sinto muito mal a sentir esta tristeza, isto tira-me a vontade de viver, tira-me a vontade de fazer as minhas coisas, tenho a vontade de fazer coisas que eu gosto, vou para o trabalho desmotivado, qualquer contrariedade faz-me sempre trazer esta tristeza ao de cima, eu estou cansado desta tristeza e ficou por aí, não é? Eu percebi que, do meu lado, que houve uma necessidade de expressar dele esta tristeza. Aliás, no discurso notava-se que havia uma espécie de um certo orgulho em trazer essa tristeza, e se vemos mesmo muito ao detalhe, às vezes em certas microexpressões, às vezes acontece com estes temas que quando alguém fala desta forma sobre um estado negativo que está a sentir, há um pequeno sorriso no rosto da pessoa, e isso às vezes não se nota, mas é muito tenue, não é? E claro que quando estamos perante alguém que está nesta tristeza e que de certa forma já sente esta tristeza não há um ano, mas há 2, 3, 4, 5, 6 anos, há 6 anos com essa tristeza e continua de certa forma agarrado a essa tristeza, aqui temos que compreender que essa tristeza está a ter uma função positiva, porque senão não teria outro papel em relação a isso. Até que, por uma razão, essa mesma pessoa perguntou, veio cá, não é? De certa forma um pouco obrigado também por vir, e perguntou mesmo, ok, o que é que eu posso fazer com esta tristeza, não é? Eu compreendo esta tristeza e não sei se quero soluções, e ele foi sincero, mas ela está aqui comigo. Ok, então foi aí que é importante respeitar às vezes a pessoa, por mais que nós queiramos o julgamento e pensar que, ok, o nosso primeiro instinto moral talvez é, não, porque é que estás triste? Deixa de estar triste, pensa nas coisas positivas da vida, enjoy the life, faz coisas que te façam sentir bem, porque raio estás nessa tristeza? Em vez de às vezes nós cedermos neste julgamento moral, porque é que a pessoa que escolhe estar nessa tristeza? A primeira pergunta que é importante fazer é, ok, para que é importante para ti manter essa tristeza? E fazer esta pergunta não de uma forma julgadora, mas mesmo de uma forma inocente, entre aspas, no sentido de compreender que há uma razão positiva por trás dessa tristeza e ela está a cumprir. Então foi feita essa pergunta a essa pessoa, não é? O que eu apanhou de surpresa, não é? Porque quando alguém fala num tema destes com alguém, a norma é sempre: opá, tu não estás bem, tu precisas ir ao psicólogo, alguma coisa está-te a fazer mal, tu devias ser assim, devias ser assado. Então ele estava à espera de uma resposta dessas, ou seja, à espera de um pai que de certa forma o educasse nesse sentido, mas não. E aqui temos que olhar as pessoas como adultos e perceber que há uma razão por trás dessa tristeza. E ao fazer exatamente essa pergunta, por que razão essa tristeza é importante para ti, a resposta foi
surpreendentemente muito clara e muito direta, ao qual eu diz que nos momentos, depois de uns segundos de parar, eu depois fazer a pergunta, não respondeu prontamente, no sentido, não há razões nenhumas positivas para ter esta tristeza, não. Ele teve, de certa forma, a audácia de parar um bocadinho e fazer exatamente essa pergunta, assim, realmente, para que é importante para mim tomar essa tristeza? Durante uns segundos já surgiu a resposta e disse: "Nos momentos em que eu sinto muita tristeza, eu lembro-me do meu pai. Eu lembro dos momentos bons do meu pai. Eu lembro dos momentos em que, quando eu sentia dificuldades, ele estava sempre ao meu lado." A verdade é que o pai deste rapaz faleceu há 6 anos atrás. E claro, e aí estava a função positiva da tristeza. Para quê dessa tristeza? A tristeza estava a trazer o amor do pai. E claro que o nosso inconsciente faz tudo por tudo para manter esse amor. E a melhor forma de manter o amor é agarrar à tristeza. Porque quanto mais eu triste eu me sentir, mais o meu pai está comigo. E quando ele ouviu isso, alguma coisa mexeu com ele. Ou seja, o sorriso talvez já não se tornou tão evidente, houve uma expressão de, talvez, de terror, só de imaginar que realmente, se eu perder a tristeza vou perder o meu pai. Então estamos a encontrar aqui uma lógica biológica, parece-me uma biológica para a tristeza. A tristeza é uma forma de manter um amor. E claro que sempre que eu for feliz, eu vou perder essa tristeza. Por isso, para o inconsciente, é mais importante manter esse laço do que ser feliz. E é por isso que sempre que ele queria fazer coisas novas, coisas diferentes, coisas que o pudessem trazer alegria e felicidade, isso ia fazê-lo perder o pai. E esta é a lógica emocional. O inconsciente não pensa na nossa felicidade. O inconsciente pensa na nossa sobrevivência. E para o inconsciente, o laço com o familiar, ou a importância de um pai ou uma mãe, é muito mais importante que ser feliz. Por isso que é importante cuidar dos nossos laços, dos nossos pais, quer já estejam vivos ou quer já partiram. Porque isso é uma forma de garantir paz, de garantir equilíbrio e coerência emocional. E isto é muito importante partilhar. Claro que aqui, nesta situação, foi explicado que agora a minha sugestão, não a obrigação, talvez a minha sugestão é começar por fazer uma terapia de luto. E a terapia de luto é permitir que o inconsciente saia do luto bloqueado, saia da fase da tristeza e talvez também tenha um pouco de raiva e de injustiça também no luto, com a situação de que quanto mais eu fizer isso, mais eu estou a devolver amor ao meu pai e não ao contrário. Ou seja, fazer um luto para trazer ainda mais amor ao pai, fazer esta terapia de luto. Ok, foi explicado, claro que há um processo, há um protocolo, se pode realizar. No entanto, mesmo apesar de existir essa solução, está em toda a dignidade dessa pessoa, no livre-arbítrio dela, tomar essa decisão. Ser ela própria a tomar a decisão. E não sermos nós a obrigarmos essa situação. É uma lei que nós temos que respeitar, que é a lei do livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a mudar ninguém. Terá que partir do coração da pessoa. E neste caso em particular, essa pessoa ficou a reconsiderar e espero que futuramente entre em contacto para realizar esta terapia. No entanto, esta não é a primeira situação que surgiu, porque há uns tempos atrás também surgiu uma situação muito semelhante, também com um rapaz de 25 anos de idade, uma situação muito parecida, na qual aí a resposta foi diferente, na qual aí a reação foi mais impulsiva, do género, ok, sei que já compreendi, agora quero trabalhar isso. E realmente fizemos uma terapia de luto, e a verdade é que nesse dia da consulta foi um dia muito intenso, emocionalmente intenso, porque havia muita carga emocional, mas a verdade é que ele conseguiu libertar no mínimo 90% daquilo que ele sentiu, juntamente com uma constelação sistémica também nós fizemos. Passado um mês, a pessoa estava com uma energia completamente distinta porque conseguiu compreender e soltar e perceber a importância da tristeza. Por isso, por vezes, é importante compreender a tristeza, sobretudo esta tristeza crónica, esta negatividade crónica e o primeiro passo é para que é que ela é importante para mim. E só o fato de criar este tipo de mindset e de pensamento e olhar as coisas sem o filtro moral e perceber que é uma lógica, é a melhor forma para começar a desbloquear sintomas.
Por isso, espero que esta pequena informação tenha sido útil. Já sabem, subscrevam, apoiem o canal, enviam mensagens se realmente acham necessário, comentam também se vos identificarem com esta situação. Espero que esta informação seja útil para ajudar as pessoas que são próximas, talvez mesmo a vocês próprios também, para compreender as certas dinâmicas, e partilham se sentirem a necessidade de se identificarem com alguém que esteja nessa situação e que seja útil, e vemos brevemente. Obrigado por este momento